Muito bem, estamos de volta! Mais uma aula de física dando continuidade ao estudo de ótica, especificamente espelhos esféricos. Senhoras e senhores, olha só, lembra que na última aula nós fizemos junto com vocês a resolução de exercícios em que a gente encontrava a posição das imagens, se era maior, menor, virtual, direita, invertida. Tudo fazendo graficamente, lembra? Com régua, traça paralela, paralela, volta pelo foco, paralelo, onde cruzava os raios, ali estava a imagem, tá bom? Aí, a gente tinha então, para o espelho côncavo, 5 possibilidades e para o espelho convexo, 1 possibilidade. Beleza, isso é a determinação gráfica da imagem. Agora, a gente chama de determinação analítica porque nós vamos fazer conta, tá vendo? Tem fórmula aqui, ó. Nós vamos fazer conta, tem fórmula aqui também, né? Nós vamos fazer conta. Essas continhas vai nos levar à conclusão se a imagem é maior, menor, virtual, direita, certo? É através das contas que agora que a gente vai descobrir se é tudo isso ou não, tá bom? Obviamente que você, sabendo a posição do objeto, e o tipo de espelho, você já sabe, você já lembra da aula, fala, eu já sei que quando o objeto estiver ali, a imagem que ele forma é desse tipo, maior. Aí eu te pergunto, mas quantas vezes maior? Agora nós vamos calcular. Em que posição, ou seja, qual a distância que essa imagem se formou da lente? Nós vamos calcular. Agora nós vamos calcular tudo. A posição onde ele está, o tamanho dessa imagem, se ela é maior, menor, virtual, direita, invertida, tudo isso. Combinado? Beleza. Então é o seguinte. Para poder fazer isso aí, o grande problema não é a formulinha, porque no final eu vou te mostrar que a formulinha tem um esqueminha para a gente guardar essa fórmula que você não vai esquecer nunca mais na vida. O problema vai ser o sinal, porque tem hora que o foco, o P, o pelín, que já vou falar sobre isso, é positivo, é negativo. E quando que eu sei isso? Então, vamos focar primeiro nisso aqui. O que é isso aqui? É um eixo de coordenadas XY. Guma, você errou ali, Guma, você pôs o X para o lado esquerdo. Gente, na verdade, a gente está acostumado lá na matemática, com o professor João Paulo, quando ele dá geometria, a adotar para o lado direito, né? Mas aqui para espelho a gente vai adotar para o lado esquerdo. Mas você pode, num exercício, se você quiser, adotar para o lado direito. Você está resolvendo uma segunda fase de um vestibular, você pode adotar para o lado direito. É que normalmente os livros de física traz a adoção do lado positivo para o lado esquerdo. Por quê? Não sei também por quê. Para confundir talvez, para ficar mais complicado. Talvez seja isso, tá? Então, aquele lá vai ser o lado positivo, esse aqui é o lado negativo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui é o primeiro quadrante. Quando eu pego um ponto aqui, que ele tem uma abscissa positiva e uma ordenada positiva. Se eu pego um ponto aqui, o x é menos e o y é mais. Se eu pego um ponto aqui, o x é menos e o y é menos. Se eu pego um ponto aqui, x mais, y menos. Tudo bem? É isso que vai dar os sinais aqui dessa tabela. Ó. É isso que vai gerar os sinais dessa tabela. Então vamos lá, pessoal. Se a gente está falando de espelho, e o eixo Y? O que o eixo Y vai representar aqui? O eixo Y vai representar o espelho, é a posição do espelho. Então o espelho vai estar aqui, ó. Se ele for côncavo, ele vai estar desenhado assim, ó. Exatamente no eixo Y. Então esse aqui é um espelho côncavo, certo? Se for um espelho côncavo, ele tem aqui bem no meio um ponto chamado vértice, lembra? Vértice. A uma certa distância desse vértice encontra-se o foco. Aí essa mesma distância para trás encontra-se o centro de curvatura. Combinado? Agora pensa comigo, pessoal. Quais são as coordenadas do vértice? 0, 0. Quais são as coordenadas do foco? X igual a essa distância e y 0, né? Tá vendo? E detalhe, esse foco é positivo ou negativo? Se o x aponta para cá, então ele é positivo. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto é isso. E se for um espelho convexo? O espelho convexo vai estar aqui, ó. Vamos desenhar aqui o espelho convexo. Faz de conta que vai estar aqui, ó. Olha lá, tá. Esse aqui é o espelho convexo, ó. De novo, o espelho convexo tem vértice? Tem. Tem foco? Tem, só que o foco dele fica lá atrás do espelho. Então eu vou pegar essa mesma distância e vou jogar aqui para trás. Ó. Esse aqui seria o foco do espelho convexo. Pronto, já chegou num ponto que eu queria. O foco do espelho convexo não está do lado de lá? Se o eixo X aponta para cá como positivo, lá vai ser o quê? Negativo. Por isso que, se o foco for um foco positivo, você automaticamente vai concluir o espelho é côncavo. Se o foco for um foco negativo, você vai concluir o espelho é convexo. Ou o contrário. Presta atenção, o exercício fala assim. A distância focal de um espelho convexo é 5 centímetros. Ele não vai falar para você colocar sinal. Se ele falou convexo,
você automaticamente, na hora de jogar nas fórmulas, você vai ter que colocar o sinal negativo. Tudo bem? Então é isso. Aí, a mesma distância ali para trás vai estar o centro de curvatura negativo também se o espelho for convexo. Beleza? Tá bom. Tá. Vamos pegar um ponto de referência qualquer aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Um ponto qualquer. Concorda comigo, senhoras e senhores, que esse ponto tem uma coordenada x, ou uma abscissa, e tem uma coordenada y, ou uma ordenada. O x dele é mais e o y dele é mais. Vamos supor que exatamente nesse ponto, esse ponto é a pontinha dessa seta que nesse caso aqui está representando o meu objeto. Como se fosse aquela nossa vela lá do exercício, né? Tá aqui meu objeto, ó. Gente, esse objeto tem uma altura. A altura dele, olha aqui para mim. Você concorda comigo que a altura dele é essa mesma altura aqui, ó? Ó. Sim ou não? Essa altura, ou seja, esse ponto aqui é a ordenada desse objeto. Essa ordenada eu chamei de O, que é a altura do objeto. Escrevi aqui, ó, a altura do objeto. Então, qual é a altura do objeto? O. A apostila chama de Y, tá? A apostila chama de Y, mas eu chamo de O, você vai entender por quê. Porque na formulinha eu tenho um esqueminha para você guardar que é mais fácil você guardar O. Então, esse O é a altura do objeto. Anota aí, anota aí. Se tiver com a apostila aberta, se não tiver, dá um pause no vídeo, vai pegar a apostila para você anotar junto comigo. Lá no começo da apostila, da aula, na página 100 e... Cadê a página? Na página 117, você tem lá uma tabelinha de resumo, você vai anotando as coisas lá junto comigo, tá bom? Tá, continuando. Vamos pegar um ponto qualquer aqui agora, ó. Você entendeu então? O que é o O? É a altura do objeto. Vamos pegar um ponto, sei lá... pegar um ponto aqui, ó. Pegar mais para baixo um pouco aqui. Pronto, peguei um ponto aqui. Esse ponto tem uma abscissa? Tem, abscissa positiva. Esse ponto tem uma ordenada? Tem, uma ordenada positiva. Se esse ponto for a pontinha da minha imagem, ó. Se esse for o objeto, esse aqui for o objeto, isso aqui for a minha imagem, como é que eu vou chamar o tamanho da minha imagem? Concorda que esse tamanho é o mesmo que esse ponto aqui, ó, que essa distância aqui, ó? Ó, concorda? Esse ponto aqui é o que a apostila chama de y' e que eu chamo de i, a altura da imagem. Então, pessoal, o O é a altura do objeto, o i é a altura da imagem. Tudo bem? Qual é outro ponto importante que eu preciso saber? Eu vou precisar calcular. Qual a distância que esse objeto se encontra da lente? Do espelho, desculpa. A distância do objeto até o espelho, a gente vai chamar de P. Então, essa distância aqui, ó, nós vamos chamar de P. Pessoal, essa distância é a mesma que essa aqui, ó, tá vendo? Então, a gente chama essa coordenada aqui, essa abscissa P, do objeto. É a distância do objeto ou a abscissa do objeto. Você às vezes vai ver na apostila, em algum livro, está escrito abscissa do objeto. Tá bom, o que mais? Olha aqui. Qual é a distância que a imagem está do espelho? A distância da imagem até o espelho é essa distância aqui, ó. Vamos chamar de pelinha. Distância da imagem. Distância da imagem, imagens. Olha lá, essa distância da imagem é a mesma distância que aqui, ó, do vértice até aqui. Correto? É a abscissa da imagem. Bom, pessoal, e a última coisa importante, última não, né? E a última distância que a gente vai falar aqui dentro desse espelho é a distância focal, que é a distância do espelho até o foco, que a gente chama de Fzinho, né? Distância focal positiva, se for o espelho côncavo, como eu já falei, e a distância focal negativa, se for um espelho convexo. Então, a distância focal é um número também que pode ser positivo ou negativo. Pessoal, então, ó, se esse P, que é a distância do objeto, for um valor positivo, é porque o objeto é real. Se esse P for negativo, o objeto é virtual. Como assim, um objeto virtual? O que é objeto virtual? Uma pessoa de mentira? Gente, objeto virtual aparece quando você associa outros sistemas ópticos junto com o espelho. Por exemplo, você colocar um outro espelho associado a ele, ou uma lente associada a ele, e aí a imagem formada por para ele pode ser um objeto virtual. Mas por enquanto a gente não vai fazer isso, tá bom? O importante é aqui, ó, o pelinho. O pelinho é assim, ó. O pelinho é a distância da imagem. Se o pelinho der positivo é porque a imagem é real. Tá vendo? Ó?
Essa pelinha aqui não deu bem aqui? Aqui não é positivo, ó? Ah, então, essa imagem é real. Se tivesse dado uma imagem aqui, ó, pensa comigo, vamos pegar um ponto aqui qualquer, ó, pegar aqui, faz de conta aqui, ó. Pegar um ponto aqui. Se tivesse formado uma imagem aqui, gente, ó, qual seria a distância da imagem até o espelho? Não seria negativo, que está na parte de trás? Então, pelinha, a distância da imagem, se desse negativo, a gente ia falar, essa imagem é virtual. Aliás, não seria aqui, né? Nessa situação não teria como ser aqui. Vamos colocar ela aqui, ó. Seria aqui, pronto. Tá? Virtual. É porque se ela é virtual, ela é direita. Lembra na aula? Tá bom? Se ela é virtual, ela é direita. Vamos supor se fosse um objeto ali, formando uma imagem aqui, seria uma imagem direita. Tá? E virtual, porque a distância dele até o eixo Y, ou seja, a distância dele até o espelho, está do lado negativo. Pessoal, não sei se vocês estão me acompanhando aí, mas é só questão de combinar esse sinal. Então, se o pelinha for mais, a imagem é real. Se o pelinha for menos, a imagem é virtual. Combinado? Tá bom. Chegamos agora na primeira equaçãozinha, que é a tal da equação chamada a equação do aumento linear. Essa equação, que é a equação do aumento linear, ela é calculada pela divisão do I sobre o O. Ela serve, ou do pelinha sobre o P, já eu falo, ela serve para você calcular quantas vezes uma imagem é menor ou maior do que um certo objeto. Por exemplo, pensa comigo. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui é o objeto. Vamos pensar um número para ele. Vamos fazer de conta que esse objeto aqui tem uma altura 4. Tudo bem? 4. E vamos pensar que essa imagem aqui tem uma altura I de imagem 8. Então a altura do objeto aqui, ó, é 4. A altura da imagem aqui é menos 8, né? Porque 4 positivo e aqui menos 8, correto? Tá, vamos fazer a conta? Menos 8 dividido por 4, quanto vai dar? Menos 2. Menos 2 não é um número maior do que 1? Tá, em módulo, desculpa, né? Em módulo, menos 2 é 2. 2 não é maior que 1? Sempre que o módulo do aumento linear der maior que 1, é porque a imagem é maior que o objeto. Ó, a imagem é maior que o objeto. Deu para entender? Se for mais que 1 aumento linear, então a imagem é maior que o objeto. Quer ver um exemplo? Outro exemplo? Vamos supor que esse objeto é 4 de altura e ele forma uma imagem aqui 4 também. Formasse uma imagem 4. Certo? Negativa. Aí você vai fazer 4 ou menos 4 dividido por 4 daria 1, menos 1. Em módulo daria 1. Quando o aumento linear é igual a 1, a imagem é do mesmo tamanho do objeto. Óbvio, né, gente? Se você divide imagem e objeto e dá 1 é porque os dois têm o mesmo tamanho. E quando que é menor? Olha, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer assim. Vamos supor que esse cara aqui vale 4. A altura dele é 4, então aqui é 4 positivo. E esse cara aqui vale 2. 2 positivo. Então vamos lá, isso aqui é a imagem, né? Então, ó, I, 2 dividido por 4. 2 dividido por 4, 0,5. 0,5 é um número entre 0 e 1. Então a imagem é menor que o objeto. Deu para entender? E pessoal, veja que alguns deles deu negativo. O que significa esse aumento linear positivo ou negativo? Se o aumento linear é positivo, a imagem é direita. Porque assim, ó, para ser direita, os dois têm que ter o mesmo sinal. Tipo, o O e o O tem que estar, que nem aqui, ó. A imagem está para o lado de cima e o objeto está para o lado de cima. Então, mais com mais, né? Mais com mais dá positivo. E se o aumento linear é positivo, a imagem é direita. Se o aumento linear é negativo, a imagem é invertida. Tá bom? Então, tá vendo? Ó? Combinado todos os sinais ali, ó. Todos os sinais. Vamos guardar agora a formulinha para a gente poder encerrar a aula. Na verdade, pessoal, só existem essas duas. Essas três aqui, elas são originadas daquelas. Se você souber essas duas, fechou, você está sabendo tudo. Essas aqui é o diferencial seu. Se você guardar essas, você ganha tempo em alguns exercícios. Então vamos lá, ó. O que é essa equação? Equação do aumento linear, que você pode fazer tanto dividindo a imagem pelo objeto, mas também pode fazer a distância da imagem pela distância do objeto. Então pode ser assim, ó. Pode ser a altura da imagem dividido pela altura do objeto? Pode. Pode ser a distância da imagem dividido pela distância do objeto? Sim, vai dar a mesma coisa, é proporcional. Algum é aquele menos. Aquele a menos é apenas um ajuste de fórmula, tá? Porque às vezes a imagem
essa imagem é virtual ou ela é real, a gente precisa de um ajuste de forma, por isso que aparece esse menos aqui no pelinha, tá bom? E essa equação, senhoras e senhores, é a famosa equação de Gauss. Ela é popularmente conhecida como equação da fimose. Não foi eu que inventei isso, foi o que deram esse nome para ela, é a equação de Gauss, mas ela é muito mais conhecida como a equação da fimose do que a equação de Gauss. Fimose? Talvez alguém aí esteja assistindo e pensando, o que é fimose? A fimose, lá na aula de biologia com o Leandro Muller, ele vai ensinar para você. Pergunta para ele, professor, o que é fimose? Ele vai falar para você, a fimose nada mais é do que o piu-piu, o pintinho, o pipi, mais uma pelinha que cresce na frente do pipi, uma pelinha que fica na frente do pipi, e geralmente essa pelinha ela é muito apertadinha, e aí ela tem o menino que tem essa pelinha na frente do pipi, quando é apertadinha, ele tem uma dificuldade para urinar, pode ter problemas de infecção urinária, então o que se faz? Se essa pelinha não abrir até ali por volta de 6, 7 anos, se não me engano, aí recomenda-se que faça uma cirurgia. Cortar um pedaço, não é do piu-piu, o piu-piuzinho fica lá, corta só a pelinha, tá bom? Então, voltando para cá, o que isso tem a ver com a equação de Gauss, Guma? Olha só, a equação de Gauss diz que uma fimose é igual a um pintinho mais uma pelinha. Deu para entender? Uma fimose é igual a um pintinho mais uma pelinha. Pronto, por isso que ela é chamada de equação da fimose. Uma fimose é um pintinho mais uma pelinha. Guardou? Tá, e o que isso tem a ver com essa? Lembra que eu chamei de I, O, porque eu queria complementar? Se fosse Y, lia em Y, que nem a apostila chama, aí minha frase, minha historinha da fimose não ficaria completa. Então imagina você, o menino, foi lá, por volta de 7 anos de idade, fez a cirurgiazinha e cortou um pedacinho da pelinha, certo? Isso é necessário. Aí, ele é criança ainda, ele fica todo empolgado que ele fez uma cirurgia. Fiz uma cirurgia no meu pipi. É uma cirurgia tranquila, tá, pessoal? E aí chega a tia, chega o tio em casa, vem para passar um final de semana e ele fica todo feliz. Ele fala assim, aí ó. Ele aponta assim e fala, o quê? Tirei a pelinha de cima do pipiu. Em vez de ele falar que fez uma cirurgia de fimose, ele fala, tirei a pelinha de cima do pipiu. Ah, presta atenção, olha o que ele falou. Ele falou assim, ó, aí ó. Cadê aqui, ó? A, I, O. A, I, O. A, I, O. Aí, ó, o quê? Tirei, porque é um menos, né, ó. Tirei a pelinha de cima do piu-piu. Aí, ó, tirei menos pelinha sobre o piu-piu. Aí, ó, tirei pelinha sobre o piu-piu. Uma fimose é um pintinho mais um pelinha, mais uma pelinha. Tudo bem? Certo? Gente, você não vai esquecer as equações. Eu tenho certeza que você não vai esquecer as equações. O grande problema é que sinais eu devo usar nessas equações, tá bom? E para encerrar aqui, para encerrar mesmo definitivamente, gente, se você pegar a equação de Gauss e fizer MMC dos dois lados, você chega numa equação simplificada que é essa daqui, ó. Então essa e essa é a equação de Gauss. É que aqui a gente fica fácil de lembrar por causa da fimose, e aqui ela fica muito útil quando o exercício te fornece o P e o P', tá? Dá para ver aqui, ó, quando ele te fornece a distância do objeto e a distância da imagem, e aí você faz produto pela soma. Então, você pode calcular o foco de um espelho, não sei se eu falei lente, desculpa, porque lente e espelho é tudo junto, né? Tudo a mesma coisa. Você vai ver quando a gente der aula de lente sobre isso aqui, você vai ver que é a mesma coisa. Aliás, eu vou até aproveitar essa lousa aqui para dar aula de lente, tá? Então, essa daqui é a equação de Gauss, que é produto pela soma. Agora, quando você mistura essas duas, você isola o A dessa e junta com o P e P' lá, você tem outras duas equações. Aumento linear é F menos P' sobre F, ou você pode usar A igual a F sobre F menos P. Como é que eu costumo guardar? O menos P' em cima, né? Então, ó, uma delas é F com menos P' em cima, a outra P é embaixo, né? Então, ó, F com menos P embaixo. Então, F em cima, F embaixo. De novo, aqui F com menos P' em cima, porque o menos P' é em cima, e aqui F com menos P embaixo, porque o P é embaixo. Um jeito de guardar. Guma, não quero guardar essas, quero guardar só aquelas duas. Eu consigo resolver os exercícios de espelho côncavo e convexo? Consegue. Tá bom? Nossa, olha lá, vai dar 20 minutos agora.
Que ótimo! Então encerramos a aula aqui. Eu vou resolver os exercícios com você da apostila na live, na aula da semana que vem. Mas eu sugiro a você que pega os exercícios adicionais que eu indiquei lá no começo do vídeo, volta lá nos primeiros segundos, tenta fazer o exercício de aula e vai pronto para tirar dúvida comigo. Combinado? Pessoal, vejo vocês então na semana que vem na live. Um abraço a todos e bons estudos. Tchau!